eu saí de uma bundinha mirradinha por um bundão. E não, esse não é meu ex-namorado. E o vídeo de hoje ele vai ser composto por dois cenários. Se você tem dor nas costas, se você tem dor na perna, se você tem algum tipo de dor, pode ser glúteo enfraquecido. Dois top exercícios que vão trabalhar seu glúteo como um todo. E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Essa introdução, inclusive, foi de um vídeo que eu fiz sobre como eu ganhei glúteo há uns 2 anos atrás, e o meu glúteo melhorou muito de 2 anos pra cá, pra agora. Principalmente porque eu troquei de treinadora, porque eu continuei treinando. Então, além de trocar de treinador, eu continuei treinando. Então, eu continuei tendo mais estímulos e melhorando. Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Carol Ferraz, eu sou nutricionista. Eu sou criadora de conteúdo fitness e influenciadora já há muitos anos. Então, assim, já passei por tudo que vocês possam imaginar, que vocês acham que vocês estão passando, eu já passei, com certeza. E esse canal é justamente pra isso, pra te ajudar a talvez não cair em tantas armadilhas como eu caí. E o vídeo de hoje, ele vai ser composto por dois cenários. Primeiro, este é a minha casa, como vocês conhecem, esse não é nosso cenário oficial. Nosso cenário oficial vai ser composto por compras da minha última viagem, que eu ainda não gravei. E a próxima parte, ela vai ser feita na academia com a minha treinadora. Então, nada melhor que a minha treinadora pra trazer dicas de 2 exercícios que são, assim, os melhores pro glúteo. Não que você só vai fazer 2 exercícios e acabou, vai ser isso, seu glúteo vai crescer. Não. Mas vai te ajudar aí a melhorar bastante seu glúteo. E pra começo de conversa, gente, eu tinha um glúteo que ele era pra dentro. Ele não era nem tipo, ai, nossa, não tenho glúteo. Então ele era para dentro. Ele se curvava para o interior. E quando eu comecei a treinar, desde o começo, eu lembro que eu me passavam com exercícios de glúteo. Eu ficava, ai, não precisa. Vou só fazer um agachamento, vou só fazer isso aqui. Resultado, a minha perna cresceu, mas o meu glúteo não desenvolveu tanto. Óbvio que ele desenvolveu, mas não tanto quanto ele poderia ter desenvolvido. O que acontece? Quando a gente vai treinar, fazer exercícios multiarticulares usam mais de uma articulação. Então, por exemplo, um levantamento terra, um agachamento, o que mais? Um leg press. A gente vai trabalhar todos os músculos. A gente vai trabalhar quadríceps, a gente vai trabalhar posterior, a gente vai trabalhar glúteo, a gente vai trabalhar até o músculo que tem no pé pra segurar, a gente vai trabalhar. O que acontece é que a gente consegue dar ênfase a alguns músculos. Então, por exemplo, o quadríceps, o músculo que vai trabalhar bastante é o vasto lateral, que é aquele músculo do lado do quadríceps. Então, o leg press, ele é muito mais interessante a gente usar pensando em hipertrofia de quadríceps. O glúteo, ele vai trabalhar, mas não é tanto quanto o quadríceps. Mesma coisa o agachamento. E o agachamento, para trabalhar o glúteo, você precisa descer até embaixo, mais que 90 graus. E boa parte das pessoas não consegue fazer isso. Tem gente que tem problema no joelho. Então, assim, tem como trabalhar o glúteo de outras formas. Então, quando eu comecei a trabalhar o meu glúteo de forma mais isolada, foi quando eu comecei a ver diferença. Então, o primeiro ponto é você trabalhar os exercícios multiarticulares juntamente com os unilaterais. Unilaterais não, os monoarticulares, digamos assim, que são os isolados. Eu pedi pra Ana trazer 2, então vocês vão ver 2 exercícios principais, mas vocês têm que fazer todos. Então, vai fazer agachamento, vai fazer a fundo, vai fazer leg press, vai fazer glúteo na polia, vai fazer abdução, vai fazer tudo. E sempre muito importante, com uma boa amplitude e uma boa carga, porque o glúteo é o músculo mais forte do corpo humano. A gente consegue colocar bastante carga, bastante volume de treino. Então, se você acha que, só posso treinar glúteo uma vez na semana, eu treino 3. Óbvio que um é mais isolado e o outro são mais 2 ou 3 exercícios ali no treino. O outro é tipo 5 exercícios de glúteo. Por quê? Porque o glúteo, de fato, é um músculo muito forte. Ele aguenta muita pancada, digamos assim. Então você consegue trabalhar. O glúteo é formado por 3 músculos. O glúteo máximo, que é a maior parte dele, o glúteo médio e o glúteo mínimo. E a gente precisa trabalhar as 3 porções do glúteo. Não adianta você querer fazer um exercício que trabalha só o glúteo máximo. O glúteo médio, que é essa parte mais de cima, não vai ficar bonito, não vai aparecer aquele glúteo redondinho, aquele glúteo alto, que é justamente o que a gente quer. Então é por isso que tem que trabalhar tudo. Ai, Carol, mas eu nem quero ter uma bunda grande, eu não quero ter um glúteo grande. Vou te contar um problema de não treinar glúteos, de não ter glúteos desenvolvidos. Porque tem muito homem que não treina glúteo, porque só mulher treina glúteo. Vou convencer você, se não for você, manda pro teu marido, manda pro teu irmão, manda pra quem for. Se você tem dor nas costas, se você tem dor na perna, se você tem algum tipo de dor, pode ser glúteo enfraquecido. Inclusive, problemas no joelho podem ser glúteo enfraquecido. O que acontece? A maioria das pessoas passa o dia a dia sentado. Dificilmente você é uma pessoa que sobe muito escada, que uma pessoa que faz muitos exercícios que precisa, por exemplo, um afundo, que é aquele que você desce, tipo, a perna aqui e a outra esticada, que você desce assim. Dificilmente você vai fazer isso pra trabalhar, você vai ficar sentado. E você ficando sentado vai também enfraquecer o glúteo médio, o glúteo máximo. E
com os glúteos, com esse músculo enfraquecido, quando você precisar fazer alguma ação no dia a dia, quando você precisar subir escada, quando você precisar correr por algum motivo, alguma coisa, você vai acabar usando outros músculos que são um pouco mais fortes. Você vai, às vezes, usar o quadríceps, vai usar o posterior e também pode acabar lesionando algumas articulações, porque uma musculatura que serviria para estabilidade, porque o músculo dá estabilidade para o nosso corpo, tá enfraquecido. E aí, às vezes, você vai compensar e começa a compensar no joelho e acaba tendo problema de joelho. Inclusive, quando eu tive minha condropatia patelar, o meu fisioterapeuta olhou pra mim e falou assim: ah, você tem que trabalhar muito glúteo médio. Aí eu falei pra minha treinadora dela, mais? Como assim mais? Porque o meu problema de joelho, eu tenho condropatia, é por outros motivos, tipo, não tem nada a ver com o glúteo enfraquecido. Mas por que eles mandam você fortalecer o glúteo médio? Justamente pra você não ficar compensando ali com o glúteo quando vai fazer qualquer outro movimento no seu dia a dia. Então é muito importante que vocês façam. Se você conseguir fazer os 2 exercícios que a gente vai falar depois, melhor ainda. E ai, Carol, mas beleza, entendi isso, mas eu tenho muita bunda. Às vezes, mulher, minha querida, escuta que a tia vai falar aqui com calma. Bunda não é glúteo. A gente vai ter que entender uma diferença bem grande. Glúteo é um músculo desenvolvido. Bunda é gordura. E o que a maioria das pessoas tem? Bunda. E aí como é que você sabe? Porque geralmente é mais mole, tem mais celulite, nananana. Então você que tem uma avantajada, sim, você pode ficar tranquila. Treine glúteo pesado, que ao emagrecer você vai sentir que a sua bunda também vai diminuir. Só que aí você vai estar treinando glúteos, você está fortalecendo a musculatura de baixo. E aí você vai construir um bumbum bonitinho, redondinho, tonificado, que é o que eu acho que você quer, que eu acho que a maioria das pessoas querem. Ponto importante também sobre a alimentação. Gente, a alimentação é extremamente importante. Se você é uma pessoa muito magrinha e quer ganhar massa muscular, o meu processo, por exemplo, foi um bulking, ou seja, um superávit calórico. Eu comia mais calorias do que o meu corpo gastava. E aí sim eu consegui ganhar massa muscular, não só glúteo, mas ganhei tudo. Óbvio que nessa fase a gente ganha um pouco de gordura também. E aí eu entrei num processo de superávit calórico para ganhar mais massa muscular. Ganhei massa muscular em tudo, ganhei um pouco de gordura sim. Depois eu passei pelo processo de secar. A gente tem um vídeo aqui que é qual que é a diferença de cutting e bulking, tá? Cutting é o processo de emagrecimento, bulking é o processo de ganho de massa. Mas eu acho que eu fiz o processo de bulking umas 3 vezes na minha vida, assim, tipo, certinho. E aí sim eu cheguei no corpo onde eu tô hoje, porque eu era de fato muito magrinha, eu não tinha glúteo, falei pra vocês que eu tinha glúteo charada. Então eu ganhei muita massa muscular nesse tempo, só que eu precisei melhorar muito a minha alimentação, eu precisei comer mais, eu precisei parar de ter medo de comer, parar de ter medo de carboidrato, e comecei a comer mais. Ai, Carol, mas eu quero emagrecer. Você também precisa comer carboidratos, você também precisa comer proteínas. O que eu sempre falo pra vocês? Ai, eu não tenho Nutri agora, o que eu faço? Faz o básico, você sabe o que tem que ser feito. Começa diminuindo fritura, começa diminuindo o que não é saudável, os industrializados, aumenta o consumo de fruta, o consumo de verdura, o consumo de água. Tenta fazer pelo menos 4 refeições no dia, incluir proteína em cada uma delas. A proteína, ela tem algumas funções. Primeiro, a questão da hipertrofia. É muito importante, mas você também não precisa se matar de comer proteína, tá, gente? Não precisa ser tipo, nossa, eu preciso comer um frango inteiro pra ganhar massa muscular. Não, é ali, um peito de frango tá ótimo, uma dose de whey, um cottage, é isso aí. Não precisa de muito. Mas dividir as 4, porque tem alguns estudos que mostram que se você divide em pelo menos 4 refeições e aí faz um consumo dividido de proteína, você tem um pouco mais de síntese proteica, que pode levar a uma hipertrofia, e também pra te manter mais saciado ao longo desse horário. O carboidrato ele vai ser muito importante pra você treinar muito bem. Então pessoas que querem treinar muito bem, não parem de comer carboidrato, porque vai ser muito importante pra você, pra sua saúde, pro seu treino. Como? E consumir gorduras é muito importante pra nossa saúde hormonal no geral, tá? Mas esse é o básico que você tem que fazer da alimentação. A gente já tem muitos vídeos aqui sobre ganho de massa muscular. Se esse é o seu objetivo, procure um vídeo aqui, Carol Ferraz, ganho de massa muscular. Eu sempre falo pra vocês pesquisarem assim, que acaba aparecendo, fica muito mais fácil. Mas, sem mais delongas, vamos para a academia, conversar com a minha treinadora e ver quais são os 2 melhores exercícios de glúteo, na opinião dela. Bora. Ei, gente, estamos aqui com a minha treinadora, Ana Paula, que você já conhece. Se você não conhece ainda, a Ana também tem canal aqui. Isso, vamos deixar aqui embaixo pra vai deixar aqui embaixo pra também. vocês se inscreverem. Mas a Ana, ela tá montando os meus treinos já tem 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos esse ano. E assim, gente, a minha evolução com ela foi bizarra, principalmente de glúteos. E hoje a gente vai mostrar pra vocês também alguns exercícios, alguns não, 2, né? 2 top exercícios que vão trabalhar seu glúteo como um todo. Mas é óbvio que assim, gente, pra você construir um glúteo, não é só fazer 2 exercícios e acabou. Mas sim um todo, né, de um treino inteiro, uma periodização, um treino bem feito, que vai de fato construir todas as partes do glúteo, porque o glúteo ele é muito complexo, Com certeza, daí precisa de muitos ângulos de torque, então é bem complexo como a Carol falou, né? Mas esses 2 exercícios vão trabalhar seu glúteo como um todo, mas façam mais, tá? Vamos lá ver quais são esses exercícios e dicas de execução pra você.
Vim só bem gravar leve, pra mas... vocês, a Ana tá querendo fazer treinar. Então vamos iniciar aqui na abdução, tá? A abdução, como todo mundo sabe, a cadeira tradicional, essa aqui a gente fica com o joelho estendido, tá? Não vai interferir, tá? O joelho estendido é a mesma que você faz com o joelho flexionado, porque a gente vai trabalhar quadril aqui, a abdução de quadril. Então aqui, nessa forma tradicional, eu estou trabalhando ali o glúteo médio e os abdutores como um todo, tá? Mas se você fizer o 45, aquela com o quadril mais estendido, um pouco mais estendido, a gente consegue isolar um pouquinho melhor o glúteo médio. Mas aqui você consegue trabalhar o glúteo médio também, o tensor, os abdutores mais internos, tá? Que fazem a abdução. Cadência de movimento, que é a velocidade, tá? Controle da carga e técnica é muito importante, principalmente glúteo. E esse aqui também, quem não tiver essa máquina e estiver na outra, que a outra ela tá em manutenção, a gente não consegue mostrar. Você pode colocar um step atrás, né? Pra ficar nesse ângulo de 45. Essa aqui vocês já podem perceber que já fica um pouquinho mais inclinado para trás, com uma pequena, menos flexão de quadril, como a tradicional que a gente fica em 90, tá? Então, uma cadeira bem excelente isso aqui também, mas não é toda academia que tem. Exato. Se você for colocar o step aqui, você coloca o step e fica um pouco mais em cima. Aí você consegue trabalhar essa parte aqui do glúteo, o glúteo médio um pouquinho mais, ele é mais solicitado nessa variação. A cadeira está em manutenção, mas a gente vai mostrar pra vocês. Só pra mostrar. Já que eu não vou sentar mesmo? Verdade. Ó, esse aqui que a gente usa o step, que geralmente as cadeiras abdutoras não têm ajuste do banco, né? E elas são retas. Então aqui você, ó, inclina bem, pode ver que a flexão de quadril é bem diminuída, você fica quase em pé. Então essa é a variação de 30 a 45 graus, que a gente solicita um pouquinho mais no glúteo médio. E a dica importante, contrai esse abdômen aqui pra você não ficar assim, ó. Com certeza. Segura, pode segurar atrás aqui, ó, que te dá mais estabilidade e você consegue trabalhar com mais carga. E você também pode fazer a abdução no cabo, né? Tem várias maneiras de fazer a abdução também, mas é esse exercício que a gente está falando sobre, que é a abdução, que trabalha o glúteo médio, parte superior do glúteo máximo vai trabalhar também, porque ele é o abdutor também, né? Então esse não pode faltar no seu treino de glúteo. Ponto importante, isso aqui fica bem mais pesado, tá? Se você for fazer 45, então vai com calma na carga. Um erro que eu vejo que é muito comum, que eu analiso na academia, né? Porque eu sou professora, eu só fico analisando exercício. Muita gente coloca step para fazer essa variação aqui e faz isso aqui com o tronco, ó. Você consegue perceber que se sentar vai dar na mesma? Que se você ver o ângulo de flexão de quadril vai ser o mesmo que se você sentar. Então não faz sentido fazer isso aqui. Sempre lá atrás. Buscando esse 30 a 45 graus. Fica bem mais pesado, né, Carol? Fica. Nessa variação do que sentada. Mais uma variação que eu vou passar para vocês, que vocês fazem no abdutor também, que é 110 graus. Então é um pouquinho mais inclinado à frente. Aqui a gente dá mais ênfase na parte superior do glúteo máximo, que é abdutor, que são as fibras superiores do glúteo. Então nessa flexão de quadril, vocês viram que é bem mais inclinado o tronco à frente. Aqui a gente trabalha fibras superiores ali. Isso. O segundo exercício que não pode faltar no seu treino de glúteo é elevação pélvica. Então os estudos comprovam que a elevação pélvica trabalha o glúteo, principalmente a ênfase na parte inferior do glúteo máximo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, essa bend. Por quê? A bend vai aqui na altura do joelho, mais ou menos, na posição do joelho, ele trabalha a parte superior. Então, a gente consegue trabalhar o glúteo como um todo. Porque se fizer a tradicional sem a bend, é mais a ênfase nas fibras inferiores, aquela gotinha que a gente fala, né, embaixo. Então, para trabalhar o glúteo como um todo, a bend é essencial. E uma coisa que eu sinto é que, assim, eu sinto muito quadríceps. Treinando no geral, assim, quando eu boto a band, é quando eu consigo sentir mais o glúteo na elevação pélvica, né? Porque eu sentia muito quadríceps. Daí a Ana pediu pra eu fazer com a mini band e melhorou muito, né? E a conexão melhora muito, né? Porque daí o glúteo médio trabalha muito nesse exercício aqui, porque tem que fazer uma abdução, segurando a band, e sempre fazendo força de abdução. Então, porque ele consegue trabalhar o glúteo. Então, é bem interessante. Claro que a carga vai cair, porque ele fica muito mais intenso usar a band. Mas não tem problema, né? A gente tá trabalhando realmente o glúteo como um todo. Isso, afasta mais, a base mais aberta, isso, com rotação externa, perfeito. E uma dica que eu dou para vocês executarem uma elevação pélvica com eficiência. Estender o quadril até o final. Não fazer uma hiperextensão, que é aquela
aquela ponte. Mas assim que nem a Carol está fazendo, ó. Estende completamente o quadril. Por quê? Porque o glúteo máximo, ele consegue trabalhar nos últimos graus de extensão de quadril. Então, se você faz curtinho lá embaixo, não é eficiente, não é uma boa estratégia para o glúteo. Então, estenda o quadril até o final do movimento, tá? Então, complete o movimento. Por isso que eu falo, amplitude de movimento. Até lá embaixo, alongando bem o glúteo e estendendo completamente o quadril. Sem fazer a ponte. Não é uma hiperextensão que vai acabar recrutando muito o sua lombar, né? Então, só mantendo aqui, ó. Tá vendo a posição da Carol no final? Perna e tronco alinhado, reto. E assim, aqui a gente tá fazendo no Smith, que a gente tem esse Smith que ele é... Como é que é? Linear, né? Ele é reto. Mas você pode fazer também na máquina. Tem algumas máquinas que são boas, algumas não são tanto. Algumas não. Mas a que a gente tem aqui é da Hammer, ela é muito boa. Ou você pode fazer livre também. Eu sempre fiz livre, antes de vir aqui pra Overall eu fazia sempre livre, que era difícil achar uma máquina boa. Então fazer livre, você pega, monta a barra, é mais trabalhoso, mas às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Exatamente. Você tem um movimento melhor, né? Porque quando a máquina não é boa, é muito melhor você fazer o livre, né? Porque tem máquina que a biomecânica é terrível com a elevação pélvica e acaba te atrapalhando no treino. Então é melhor fazer o livre nesse caso. E esses foram dois dos melhores exercícios para glúteo que a Ana, minha treinadora, passou pra vocês. A Ana tem canal, vou deixar aqui embaixo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo que é mais rápido, com mais dicas, a gente pode trazer mais pra vocês. Se vocês quiserem treino também, a gente vai trazer mais. O treino completo da Carol aqui também, a gente vem, a gente consegue trazer. E aguardem novidades, que nós vamos ter novidades logo em breve. Uhul! Um beijo e até o nosso próximo vídeo.